Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá no nosso canal do Fisiortopedia, curte, compartilha esse podcast com alguém que pode gostar do nosso conteúdo e ajude aí a espalhar essa onda de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Vai lá também, baixa o aplicativo do Fisiortopedia, por lá você vai ficar sabendo todas as novidades da plataforma Star, os nossos cursos de pós-graduação. Bom, estou aqui hoje com uma convidada muito especial, uma fisioterapeuta PhD em Ciências da Reabilitação, uma pessoa com as quais eu tenho histórias muito legais. A gente já fez curso junto, a gente já viajou junto, foi muito legal, sempre foi muito legal os momentos que eu tive com ela. A gente tem uns papos que a gente já bateu, que eu não me esqueço, sempre um papo alegre, descontraído e sempre muito agradável, assim. A minha convidada tem uma característica interessante, que é ter um pezinho na clínica e o outro pezinho na pesquisa. Considero ela uma pessoa que tem essa habilidade especial de alguns fisioterapeutas, de alguns poucos fisioterapeutas, de transitar com desenvoltura pelo mundo acadêmico e também transitar com desenvoltura e com destaque na área clínica. Então, eu a comparo com o meu amigo, meu irmão, Rodrigo Vasconcelos, que também faz isso com maestria, um cara que consegue atender pacientes pra caramba e, ao mesmo tempo, consegue tocar pesquisas. E o que a gente tem no universo da fisioterapia são, na verdade, dois grandes grupos de fisioterapeutas, né? Um grupo de fisioterapeutas que escreve as cartas, escreve os mapas que a gente tem, juntando o conhecimento que a comunidade de fisioterapeutas tem no mundo dos pesquisadores, e um outro grupo que usa essas cartas, que usa esses mapas para entregar esse benefício para o paciente. São dois grupos que muitas vezes até não se entendem, são dois grupos que têm momentos bons e momentos que não são tão bons. E eu acho que um dos papéis do nosso podcast é fazer essa fusão entre esses dois trabalhos fundamentais, né? Não adianta nada o pesquisador entender bem as patologias e escrever isso no mapa, que o fisioterapeuta que o outro grupo de fisioterapeutas lá na frente não consiga interpretar esse mapa e entregar esse benefício para o paciente em forma de tratamento. Então, a ideia é unir, é fundir, é tornar tudo um ambiente só. E essa minha convidada de hoje transita com desenvoltura e com destaque. Eu cheguei a fazer cursos internacionais com ela, onde o palestrante identificou ela na plateia e pediu para tirar uma foto com ela. Isso não é brincadeira, não. Lembrou, né? Então... E ela tem, além de ter um pezinho na clínica, um pezinho na pesquisa, ela tem a risada mais gostosa da fisioterapia brasileira. Com vocês e comigo aqui hoje, Naira Rabelo. Bem-vinda, Naira. Muito obrigada, gente. Que apresentação é essa, né? Muito feliz em estar aqui com você. É sempre um prazer enorme ter um tempo de conversa contigo. E feliz em saber que você me vê dessa forma e ter sido aí, de alguma maneira, comparada com o Rodrigo Vasconcelos, né? Que poxa, um grande cara aí. Acho que quem conhece sabe do que eu tô falando. Então, muito obrigada. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. E estou bem contente de estar aqui hoje, de verdade. Legal, Obrigada, isso porque eu escolhi um clínico brasileiro, né? Eu poderia ter escolhido um Greg Lehman da vida, um cara de fora, né? Porque eu faria a mesma comparação, né? Naira, vamos começar aqui. Por que cargas d'água? A Naira não virou engenheira, não virou advogada, não virou qualquer outra coisa. E por que fisioterapia, Naira?
Nossa, eu obviamente já me fiz essa pergunta, né, desde o começo da carreira, e eu tenho várias respostas para ela. Primeiro que esse ponto, não me pergunte por que eu não tenho ninguém próximo a mim da área da saúde, não tinha, assim, tinha menos ainda quando criança, mas eu sempre tive uma inclinação muito forte para a área da saúde, para anatomia, para corpo humano, sempre fui muito boa em ciências na época da escola, sempre liderei ali os grupos de feira da ciência, né? Antes dos 10 anos eu já sabia o nome de todos os ossos do corpo humano, então eu sempre tive essa inclinação para saúde, ciências biológicas e tal. E transitei ali por alguns episódios da vida que eu acho que me jogaram, né? Me trouxeram até aqui. Quando eu era criança, eu fraturei, tive algumas fraturas de ossos por conta de um acidente, então eu transitei por muitos anos ali no meio da ortopedia. E quando eu fui escolher a profissão, eu sabia que era saúde, sabia que era voltada para o corpo humano. Fiquei ali tendenciosa à parte médica para fazer ortopedia, porque eu já sabia que eu queria ortopedia, mas quando eu tinha 14 anos, eu fui numa feira de profissão, né, de vocação, e li sobre fisioterapia. Eu nunca tinha feito fisioterapia quando criança, apesar das fraturas. Mas li sobre fisioterapia e eu vou te dizer exatamente o que me encantou na profissão e nunca me desiludiu. Eu vi, né, ali na fisioterapia, na reabilitação, a oportunidade de não só ajudar pontualmente, né, consertando uma fratura, enfim, um tendão, alguma coisa, mas a oportunidade de conviver com pessoas. O processo da reabilitação ortopédica, musculoesquelética me encantou ao ler, porque eu nunca tinha conversado com nenhum fisioterapeuta. Então, foi isso, a junção desses episódios aí, dessas predileções com essa coisa do processo de reabilitação. Isso me encanta até hoje, de verdade. Legal. E você, em algum momento, duvidou dessa vocação? Em algum momento você teve dúvidas dessa vocação? Conta aí para nós. Nunca tive dúvidas, cara, nunca. Eu vou te falar assim que na época, né, eu sempre me destaquei na faculdade, aquela coisa toda, gostava de anatomia, dava aula e tal, e muita gente da família, e ali no meu meio, eu sei que com todo o amor do mundo, por conta de tudo que a gente vive, né, dentro da profissão, e há quase 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, era muito mais intenso isso. Falava assim, nossa, mas você gosta tanto, você se destaca tanto, por que você não fez medicina? Por que você não muda para medicina? Mais da metade da minha turma na época, na faculdade, mudou para medicina ao longo do curso, né? Mas a medicina, imagina, tenho excelentes amigos médicos, né? É indiscutível a importância deles dentro da ortopedia, da nossa área musculoesquelética, mas a medicina nunca ia me dar aquilo que eu queria, de verdade, que é esse contato, né? Que é estar junto de mãos dadas no processo. Então eu nunca duvidei, porque ali dentro do meu processo de formação foi tudo muito limitado ali na graduação, né? Eu fiz uma excelente faculdade para a região, eu sou formada pela Universidade do Estado do Pará, lá em Belém, mas era tudo muito pequeno, né? Era tudo muito raso dentro da musculoesquelética, aquilo que era exposto para a gente. Mas entendendo um pouco de anatomia, porque eu fui monitora, de biomecânica também fui, eu sabia que tinha mais. Então, quando eu vim para São Paulo, o mundo de oportunidade de conhecimento dentro da área da musculoesquelética que eu fui apresentada, né? Eu fiquei encantada. Eu sabia que eu nunca ia precisar parar, que o teto não era baixo, sabe? E então eu nunca me desiludi. Eu sempre gostei de tudo que a ciência da musculoesquelética foi me apresentando ao longo do tempo. E a oportunidade clínica, né, de estar com pessoas. Muito legal. Eu também sou fascinado pela clínica, sou apaixonado por ver paciente. Essa questão também me incomoda um pouco, porque eu estava correndo um dia com um amigo médico, um cara que sempre corre comigo, ele me perguntou no meio da corrida, assim, a gente ia correr uns 18 quilômetros, lá pelo quilômetro, tipo, 7, o cara me pergunta do nada, assim, pô, por que você não virou médico? Você ia ganhar mais dinheiro, você ia ser um bom médico, você leva jeito para a clínica e tal, e acho que você seria um bom médico. E aquilo me incomodou profundamente, assim, porque eu me senti meio rebaixado, sabe, meio desvalorizado. E, e eu Como continuei. se você não pudesse ser um excelente fisioterapeuta, né? Já É, que você é excelente, ele foi feito para ser outro profissional, isso, né? isso.
E aí eu continuei correndo, Naira. Continuei correndo do lado dele e mudei de assunto. Assim, eu falei, eu não sei. Mas aquilo, o não sei foi para me livrar da pergunta e eu fiquei com aquela merda dentro de mim. Claro. Assim, ó. Eu fiquei Sim, combinando. ruminando aquilo lá. Aí depois de uns 10 quilômetros correndo, eu fui refletindo a respeito disso e conversando sobre outros assuntos, e chegou um momento da corrida que eu virei para ele e falei assim, eu sei porque que eu sou fisioterapeuta. Ele falou, voltou no assunto? Eu falei, voltei no assunto. Eu descobri aqui, eu descobri agora, depois da sua pergunta, depois de 10 quilômetros, por que que eu sou fisioterapeuta? Ele falou, por quê? Eu falei, porque se eu não fosse fisioterapeuta, ia faltar um fisioterapeuta no mundo. Porque eu nasci para ser fisioterapeuta. Eu não nasci para ser... Ah, uou! Eu nasci para ser Tô fisioterapeuta. emocionada. Então eu sou somente aquilo. Eu me realizei, eu me fiz seguindo o chamado que eu ouvi. E o meu chamado era para ser fisioterapeuta, não era para ser médico. Uou. Gostei da resposta, entendeu? Então, a sensação, quando ele me perguntou isso, eu respondi não sei, parece que ele enfiou um pedaço de madeira na minha boca assim, ó, quebrou um pedaço e deixou um troço aqui, preso na minha garganta. E eu falei, não, eu preciso responder isso para esse cara, né? Então, Muito bom. Naira, dentro da sua jornada, assim, dentro da sua carreira, me traz alguns exemplos, né? Como escolher um caminho, né? Como os jovens fisioterapeutas, o pessoal da graduação que está nos ouvindo, o cara que está começando na carreira, o cara que está lá no primeiro ano da faculdade, puta, será que é isso? Né? Vamos tentar falar um pouco sobre isso. Conta para mim, como ler os sinais. Nossa, Hélio, eu também me pergunto isso para te falar, antes de falar para os outros, né? Parte da certeza que eu tenho envolve, inclusive, algumas características que eu, Naira, carrego. Não estou dizendo que são boas nem ruins, só estou dizendo que são características minhas. Eu acho que existe um perfil de pessoa, né, que pode ser lapidado, mas eu acho que existe uma essência que um profissional da saúde ele tem que carregar. E aí eu não estou falando só do fisioterapeuta, mas você que está ali na faculdade de fisioterapia, você está se preparando para ser um profissional da saúde, né, dentro da área de reabilitação. Então, eu acho que existem algumas características, né, suas que você pode sondar para ver se você tem e que vão ser amadurecidas, obviamente, mas que eu acho que são pontos de partida. Você tem que gostar de gente, cara. Você tem que gostar de gente. Você tem que ter empatia com as pessoas. Não tem como um profissional da saúde, né, não ter essa característica ou não querer desenvolver essa característica, sabe? Eu não tenho nada contra quem gosta de ficar ali atrás de uma tela de computador fazendo infinitos algoritmos, cara. Essa pessoa é extremamente útil para a sociedade, mas alguém da área da saúde precisa gostar de pessoas. Isso, para mim, é uma máxima, sabe? Alguém que está ali se preparando para estar, né, ingressar dentro da área da saúde, ela precisa entender que a vida dela vai permear a vida de outras pessoas e vice-versa. Então, eu não acho que alguém da área da saúde pode se dar o luxo de sumir para o mundo dentro do horário comercial ou fora, né, do horário comercial. O meu celular, por mais que eu não queira, o meu celular tá ligado para os meus pacientes, cara. Ele tá com eles, entendeu? Eu não posso me dar o luxo de um final de semana não ouvir uma pessoa que tá com dor, que não respondeu tão bem aquela intervenção que a gente fez na sexta-feira, sabe? Então, eu acho que a gente tem que entender que a nossa vida não tá dentro de um horário comercial clássico, né? Eu acho que você tem que saber que por melhor que você organize isso, a tua vida vai permear de outras pessoas e das outras pessoas a sua, né? E eu acho também que tem que ser uma pessoa que é inconformada com o lugar que ela está ali em termos de conhecimento. A nossa área não é característica só da nossa área da saúde, né? Mas o conhecimento ele é dinâmico, ele muda, obviamente. Mas dentro da área da saúde, hoje, além do conhecimento ser extremamente dinâmico, ele chega com um dinamismo muito forte, avassalador para a gente. Né? Então, você não pode ser conformado em saber apenas aquilo que você sabe hoje. Eu acho que esse inconformismo ele tem que permear a nossa essência. Né? Eu quero saber mais, eu sei que tem. Como eu vou chegar lá, a gente se vira, mas eu sei que tem mais.
né? E então eu acho que não pode ser uma pessoa conformada, tem que ser uma pessoa curiosa, tem que ser uma pessoa que gosta de ir atrás, né? Que realmente está inconformado com o ponto que está. Eu acho que isso é uma excelente característica, que pode ser, obviamente, melhorada, mas tem que fazer parte de uma pessoa da área da saúde. Legal. Eu acho muito interessante também, e sou fascinado pela experiência de abrir uma caixa que eu não sei o que tem dentro pela primeira vez, que é aquele paciente, primeira vez que você recebe, Pô, você, é, você, é lindo, você cara. não sabe nada da pessoa e você tem que descobrir tudo que tem ali, né? E a gente, eu sou mais velho que você, bastante mais velho, e eu vou confessar para você, lá atrás, a gente era visto muito como mecânico de gente, sabe? A gente era visto Uhum. como pessoas que apertavam parafusos em pacientes e a gente tomava intervenções simples para resolver problemas complexos e achava que aquilo resolvia, e muitas vezes até resolvia, porque a gente não fazia. Eu acho que os grandes da profissão, eles nunca fazem somente o que eles aprenderam, eles fazem aquilo que eles aprenderam baseado em outras coisas que estão dentro de nós. Então, essa coisa do atendimento mais holístico, que não tem nada a ver com esotérico, né? Essa coisa do atendimento mais integral, essa coisa de acolher o paciente, eu acho que isso já é uma característica dos grandes clínicos. É uma característica que o grande clínico traz, porque é fundamental que a gente tenha essa capacidade de receber pessoas, de conduzir pessoas, de estar no barco com essas pessoas para entender como é que as coisas acontecem, como é que as coisas funcionam e conseguir chegar do outro lado com esse paciente. Como você acha que um fisioterapeuta jovem pode entender que não é a praia dele, vou inverter a pergunta, que não é a praia dele a Uhum. área da fisioterapia? Quais são para você as dificuldades que ele vai encontrar que podem mostrar para ele que é melhor ele mudar? Cara, aí eu acho que existe uma dificuldade que pode ser dentro da área, né? Então, assim, ele pode, sei lá, gostar de estar na cardio, mas não gostar da cardio dentro da reabilitação e querer mudar de área. Pode rolar esse receio aí. Mas mudar de profissão mesmo, né? Ó, não é físio. Eu acho que ele talvez não tivesse aptidão para ser físio ou um profissional da área da saúde de forma geral, se não rolar essa empatia com pessoas, de Ah, verdade. Essa pessoa, ela vai poder ganhar dinheiro, se ela quiser, pelo resto da vida, se ela continuar na físio. Mas eu não sei se ela vai ser um bom profissional, se ela não tiver essa aptidão para pessoas, com pessoas, né? De estar junto, de querer conversar, enfim, de acolher, né? Eu acho que o físio, em especial, ele tem que ter essa característica de acolhimento. Se você não tem paciência, né? uhum. Se você começa a ouvir aquela história e aí você fala, puta, mas que saco, peraí que vamos logo encurtar esse negócio aqui, que tem outro e tudo mais. Eu acho que esse ruído, quando o falar da pessoa se torna um ruído e não, né, uma história, e não, cara, uma coisa que você vai descobrir, que começa a te ajudar a fazer um link. Quando é só ruído, Uhum. eu acho que tem que acender a lâmpada, sabe, cara? Uhum. Não sei se rola você entrar num processo com aquela pessoa. Não sei se rola. Talvez você pudesse ser outro profissional da saúde, né? Um pouco mais intervencionista, mais imediatista, mas físio não. Físio envolve o processo. O resto todo, na boa, o resto todo eu acho que é moldável. Mas se você não tem paciência para o processo, eu não sei se rola ser físio. Legal, pô, super legal. Qual você acha que é o maior superpoder? Acho que eu acho que você até já falou isso, mas vamos destacar. Qual é o superpoder que você acha que você tem? Eu não estou falando que o fisioterapeuta tem que ter, estou falando que a Naira. Uhum. Qual é o teu superpoder, Naira? Como se você for, tipo, o Homem-Aranha sobe nas paredes, o Homem de Ferro tem a armadura dele. Qual que é o superpoder da Naira, hein? Cara, eu acho, assim, me vendo, né, ao longo do tempo, eu sou empática. Empática, eu não tenho, não é compaixão, é empatia mesmo, sabe? Depois que a gente diferencia as duas palavras, né? Eu acho que eu tenho empatia mesmo. A história do outro, ela mexe comigo, mesmo eu nunca tendo experimentado aquilo na minha vida.
A história do outro, ela mexe comigo de uma forma muito forte. Inclusive, eu precisei, ao longo do tempo, até ajustar isso em mim, porque eu saía do consultório, cara, destruída com aquilo. Eu queria resolver a vida da pessoa, sabe? Eu precisei até ajustar isso, dependendo do tempo, assim, dependendo do nível que aquilo mexia comigo, né? Mas eu acho que eu tenho empatia. E eu sou curiosa, eu gosto disso em mim também. Eu acho que ajuda, acho que o físico tem que ser curioso, assim. A gente não pode se conformar só com o que está ali na superficialidade, né, do que a gente enxerga. Eu acho que tem mais, sempre eu acho que tem mais, e eu quero ir atrás. Legal. Bom, então tem a Naira lá no Pará. É em Belém mesmo, Naira? Era em Belém? Belém. Eu morei em muitos lugares, mas a minha formação foi em Belém. Tá. Aí tem aquela Naira em Belém do Pará, que faz uma graduação lá na Universidade Estadual do Pará, e aí saiu da faculdade. O que aconteceu com você? O que te fez vir para São Paulo? Por que não Pará? Que te tirou do lugar ali? Boa. Por que não parar? Pela exata característica que eu acabei de citar. Eu sabia que tinha mais. E ali, a formação, né? Adoro os meus professores, sou amiga de muitos deles até hoje. Mas a pós-graduação lá, ela era basicamente ministrada pelos professores da graduação. Então, por mais que eles tivessem condições, né, estruturais de falar um pouco mais, na minha concepção lá no auge dos meus, sei lá, 20 anos, foi quando eu comecei a entender que eu precisava sair de lá. Eu ainda não tinha me formado, mas eu sabia que eu ia ter que sair. Eu sabia que eu precisava ir para um lugar onde tivesse mais, né? Mais conhecimento. E na época só se tratava de conhecimento, né? Então, as oportunidades eu sabia que poderiam vir, mas a ideia era conhecimento. Então, eu precisava sair de lá. E aí eu comecei, cara, a fazer prova de pós-graduação que rolava na internet na época, daqui, do sul, sudeste, né, mais ou menos. Eu tinha muitos amigos na medicina, e a medicina, muito mais do que na físio, na época, eles tinham essa coisa, essa cultura de sair de lá para fazer residência fora, né? Então, aquilo também me motivou bastante. E aí eu comecei a entender que tinha coisa fora, procurar e tal. E eu vi que a Santa Casa, porque eu queria, que era a parte de músculo esquelética, a Santa Casa daqui de São Paulo, era um bom ponto, né? Um ponto de referência no país. E eu, no terceiro ano da faculdade, falei para minha mãe, daqui a alguns anos, né? Segundo, terceiro ano, eu lembro até hoje, falei, mãe, me aproveite, olha que petulante, me aproveite, porque daqui 3 anos eu não vou morar mais aqui. Aí minha mãe, como assim, minha filha? De onde você está tirando isso? Ela falou, não, eu vou mudar para São Paulo, no final da faculdade. E foi isso que eu fiz, foi isso que eu fiz. Tanto que eu não me arrependo, óbvio, mas é um ponto chato, assim, da trajetória do final da faculdade. Eu estava aqui em São Paulo, fazendo prova de residência, né, da Santa Casa, quando houve a minha formatura. Então, eu não colei grau com ninguém. Eu colei grau em janeiro, com a coordenadora do curso e mais uma outra amiga na sala da coordenação. Nossa, que Com minha chato! mãe. Não tenho foto, não tenho memória, né, do final do ano. Apresentei meu TCC mais de um mês antes, porque coincidiria com as provas aqui. Então foi assim, eu já sabia que eu queria vir, né? E é por isso, pelo mais. Ah, que louco isso, né? Então, né? E uma coisa que me veio agora é muito louco, né? Hoje você saiu, você se forma, faz a sua graduação lá no Pará, lá em Belém, e aí você sai de lá, inquieta que é, e vem para São Paulo atrás de um sonho, atrás de ampliar seus horizontes. E é muito louco isso, né? Que hoje eu te vejo devolvendo para as pessoas que estão longe dos grandes centros, através do fisiortopedia, você devolvendo a oportunidade que você teve, que talvez as pessoas não tenham, né? Que nem todo mundo pode fazer isso, e devolvendo para a nossa comunidade do fisiortopedia a oportunidade de um colega teu que está formando lá no Pará, que formou ano passado, que está formando agora, de ter acesso a uma coisa daqui de São Paulo. Então, assim, de acabar com essa distância com Belém, né? Ou seja, hoje com o advento da internet e com o advento das plataformas virtuais, a gente consegue chegar
nos lugares mais distantes, né? Com acesso a estudo de qualidade, a aula de qualidade, a conhecimento. Eu acho que isso não tem preço. O que você acha disso, hein? De você ter saído e agora estar voltando lá de alguma forma para as pessoinhas que estão ali nos cantinhos do Brasil? Cara, até arrepiei quando você falou. Eu carrego isso como uma missão de vida, uma das minhas missões, né? Eu sei, só eu sei o que minha família teve que passar. Ó, tô até emocionada. O que minha família teve que passar e o que eu tive que passar para conseguir chegar até aqui, né? Aqui no sentido geográfico, tá? E toda a pauleira que é, a dificuldade financeira, aquele negócio todo. E eu sei que tem muita gente que tem a mesma inquietação ou até mais, mas existe uma limitação real, né? Que impede essa pessoa de sair de onde ela está. E essa pessoa muitas vezes perde oportunidade e perde condições de melhorar como profissional por esses outros empecilhos. Então, eu carrego isso como uma missão, por dois motivos, né? Por saber que pessoas que estão muito longe têm muita capacidade e só esse empecilho geográfico, então eu não acho justo essa pessoa ser privada de conhecimento, né? Então, já que eu consegui, eu quero devolver. E outra coisa, eu sempre ganhei bolsa do governo, sempre. Eu fiz uma faculdade pública e desde o início eu ganhei bolsa de monitoria, depois eu ganhei bolsa no mestrado, depois eu ganhei bolsa no doutorado. Então, eu tenho, na minha concepção, por obrigação de devolver conhecimento. Eu ganhei para adquirir, né? E eu ganhei bolsa do Estado, mas ganhei bolsa federal também em alguns aspectos, então eu tenho por obrigação de retribuir, sabe? Na minha forma de ver, né? Então, o fisioortopedia me ajudou muito, porque eu consegui chegar em lugares que eu geograficamente, né, não conseguiria chegar, mas eu também não meço esforços para ir para o interior da Bahia dar uma aula quando me chamam, interior do Ceará, sabe? E por aí vai. Eu vou muito feliz. Cada ano que passa está ficando um pouco mais complicado, mas eu confesso que eu vou com alegria assim fora do normal, cara, porque Legal. é isso, eu tenho isso como uma missão. Legal. Então, assim, aqui da nossa parte, eu quero agradecer primeiro a sua família por ter te dado é, essa condição. Eu também estou emocionado. Eu tô rindo, mas era o sonho do meu pai, cara. Era o sonho do meu pai. Meu pai tem até a quarta série, ele tinha até a quarta série. E o sonho dele era ver os filhos com diploma, né? Aquele nordestinão, assim, sabe? Cara, às vezes, né, você chega num ponto, assim, da carreira que é normal, né? Sei lá, você foi dar uma aula não sei aonde. Pra gente é corriqueiro. É, Pro meu pai, cara, isso era um negócio tão fora do normal, assim. Ele eu sei. ficava tão feliz que me fazia lembrar assim tudo que ele tinha passado, né, É, para conseguir fazer com que eu chegasse até onde eu cheguei, né, independente de para uma ou outra pessoa isso ser muito ou pouco, para o meu pai era muito e isso para mim é bem forte, sabe? É bem forte, realmente. como diz a Sofia Esteves, que é uma mulher que eu admiro muito, a gente é nada mais do que um pedacinho de cada uma das pessoas que a gente ama, né? E eu vou te falar isso, Naira, por quê? Porque eu me identifico bastante com a sua história, porque eu vou contar de novo uma história aqui que eu já deve ter contado umas 700 vezes, e a audiência vai ter que ter paciência comigo, porque eu amo essas histórias e eu vou contar de novo. Porque eu lembro da minha mãe, a minha mãe também, quando eu perdi minha mãe, eu não perdi minha mãe só. Quando eu perdi minha mãe, eu perdi minha fã número um. E faz uma Eu falta. eu posso falar exatamente a mesma coisa, cara, exatamente a mesma coisa. Faz uma falta da porra esses caras aqui. E o que que eu acho É. legal, né? Que foi uma coisa que eu falei para uma amiga minha esses dias. Eu falei assim, eu não acho que eu atendo o paciente mais eu não atendo mais paciente para resolver a vida do paciente. Eu não atendo o paciente para ganhar dinheiro, eu não atendo o paciente para tirar a dor dele, eu não atendo o paciente para isso. Eu atendo o paciente para homenagear minha mãe. Todas as vezes que eu tô Uou! atendendo um paciente, tá difícil gravar isso Caraca, que aqui. foda, cara. Todas as vezes que eu tô, Cara, que foda.
Todas as vezes que eu me vejo atendendo um paciente, eu me vejo homenageando a minha mãe. Eu vou te explicar por quê. A minha mãe tinha um comércio de periferia, bem do lado de uma favela na cidade de Santo André, e eu me lembro da minha mãe, eu cresci no meio das pernas da minha mãe, e ela no comércio, eu lá, menino, o meu pai sempre muito bravo, cuidando do comércio, e a minha mãe, meu pai sempre foi muito rigoroso, muito bravo, muito preocupado e tal, e a minha mãe, ela era totalmente o oposto. Então, ela era uma pessoa que ela ficava no balcão, e aquelas pessoas que não têm acesso a nada, aquelas pessoas da periferia que não têm acesso a nada, eu percebia que a dona Maria, que morava a 2 ruas do comércio da minha mãe, ela ia até o comércio da minha mãe comprar meia dúzia de ovos, como uma desculpa para se encontrar com a minha mãe. E ali, e ali naquele balcão, a dona Maria muitas vezes se debruçava e contava para minha mãe todos os problemas da vida dela. Todos os problemas. O meu marido bebe, o meu filho vai mal na escola, e eu vi várias vezes a minha mãe aconselhando as pessoas no balcão, e as pessoas chorando e fazendo terapia de graça com a minha mãe, em troca de meia dúzia de ovos, entendeu? Então, comprar uma coisa lá na loja era só uma desculpa para ir até lá, porque eu preciso ir até lá. Né? E eu cresci vendo minha mãe fazer isso. Eu cresci vendo a minha mãe usando, me ensinando como falar, me ensinando como escutar, me ensinando a dar espaço para as pessoas falarem, a dar espaço para a pessoa chorar. Então, hoje, Naira, eu acho que a gente não está mais aqui para ser fisioterapeuta, a gente está aqui para homenagear, entendeu? E a gente está aqui para fazer. Por isso que talvez seja tão visceral assim, Naira, por isso que talvez seja tão difícil fazer de qualquer jeito, cara. Como é que você... É difícil, cara. É inadmissível. Não dá. Gera uma inquietude muito maluca, sabe? E outra, Elinho, assim, eu já fui muito criticada, muito mesmo. E não arrancou nenhum de ninguém. Sempre as pessoas queridas querendo, né, fazer o melhor que elas podem pela gente, mas por viver a fisioterapia, sabe? Por acordar, respirar, dormir a fisioterapia. Só que, cara, aquilo por muitos anos me fez, me questionei, sabe? Porque eu sou louca, eu sou workaholic, eu sou maluca, isso é errado, isso é. Só que depois de um tempo eu entendi e passei a verbalizar isso. Eu não trabalho com fisioterapia, eu não trabalho como fisioterapeuta. Eu sou, cara, faz parte de quem eu sou. Não dá, não existe. Eu não abro e fecho essa caixinha, entendeu? Não dá, né? Você tá ali no rolê, aquele negócio. A pessoa vem e fala, eu escuto alguém que está do lado contando um negócio, um episódio, da história da vida que envolve dor, que envolve queixa, que envolve disfunção. Não dá, eu não consigo não me importar com isso, eu não consigo não estar ali, sabe? Não dá, para mim não dá. Então, assim, é quem eu sou. Eu não dá para dizer onde começa e onde termina a Naira e a Físio, sabe? Foi a forma que eu encontrei de não me culpar, né? É óbvio que a gente tem prioridades na vida, família, aquela coisa toda, tem sim que botar um equilíbrio, senão o negócio fica bagunçado mesmo. Mas eu não sei separar. E hoje eu te confesso, eu não quero mais separar, né? Não me faz mal não separar. Equilibrar talvez, apesar do equilíbrio ser um mito, mas equilibrar dentro das possibilidades, né? Mas é isso, porque faz parte de quem eu sou. Sou eu. Não quero mais ser diferente. Perfeito, perfeito. Naira, eu acho que realmente a gente começa a vida sendo muito cartesiano e querendo separar uma coisa da outra, mas quando na verdade, se você for ver, é inseparável, né? Não tem como você distinguir as personas e você vestir um personagem aqui, desvestir, vestir outro, vestir de, né? Então, assim, o tempo todo, né? O tempo todo a mesma pessoa. A gente é assim, né? Eu acho que isso mostra também para nós
o nosso fundo de vocação, ou seja, a gente não faz porque a gente se esforçou para fazer, a gente faz porque é natural a gente fazer isso e é natural a gente ser desse jeito. Então, por isso que ninguém precisou te ensinar comunicação praticamente, né? Você nasce com essa característica, você pode lapidar, sempre você pode mudar, né? E é muito interessante, né, Nara, porque as pessoas vão olhando para a gente, por exemplo, vou falar de você agora, né? Vou falar para você a imagem que eu tenho de você, né? Você é uma pessoa muito segura para mim. Provavelmente você não se acha segura, né? Eu acho você uma pessoa muito cheia de convicções e você provavelmente não acha nada disso, né? Então, assim, como é que você lida com os seus receios, com os seus medos? Como é que você lida com esses detalhes em relação aos desafios que você si mesmo coloca na sua vida, hein? Eu sou movida a desafios. Isso é um fato, isso é uma verdade, né? Se eu lido bem ou não com eles é outra coisa, mas eu sou movida a desafios. Eu coloco metas, né? E eu vou atrás delas. Claro, a partir do momento que eu defini a minha visão de vida, ficou mais fácil colocar metas, né? Isso, inclusive, o livro que eu citei uma coisa muito legal, quem quiser ler e tal, porque ele fala disso, né? Tenha uma visão. Em cima disso, coloque metas e tarefas. Depois, construa os métodos para você ir, né, atingindo as suas metas e por aí vai. Então, eu tenho, né, essa característica de colocar metas. E são metas que muitas vezes, né, envolvem desafios. Então, eles me estimulam. Se está muito fácil, acomodado, é gostosinho, mas fica por pouco tempo só gostoso, sabe? Eu me sinto parada demais. E eu não, por muito tempo eu achei que eu conseguia lidar bem com os meus medos, sabe, Elinho? Mas hoje em dia eu vi que muitos deles eu joguei debaixo do tapete e fingi que não estava acontecendo. Então eu não acho que eu sou uma pessoa que lida bem com eles. Mas eu não tenho medo mais, hoje, eu não tenho mais medo deles, né? Então os meus medos me movem também, sabe? Eu tenho receio de não conseguir, eu tenho receio, eu sou extremamente perfeccionista, e isso não, eu não falo para me vangloriar, é um problema. Uhum. Então isso me paralisa, porque uma pessoa que não é perfeccionista, ela vai lá e faz, independente de como fique feito. Eu não faço se eu não achar que vai ficar muito bom, sabe? Então isso me paralisa, né? Então eu tenho medo de errar, eu tenho muito medo de errar, e não só das pessoas verem o meu erro, de eu ser confrontada com o erro, sabe? Com erro com o paciente, com erro numa tomada de decisão, com erro numa escrita num artigo. Então, isso me paralisa um bocado. Eu acho que eu seria muito mais produtiva se eu não tivesse isso. Mas hoje, eu não tenho mais problema com isso. Eu só preciso, talvez, melhorar a maneira de lidar com eles. Mas eu acho que como lidar com eles? Encarar que eles existem. Eles existem. Acho que é o meu primeiro ponto, né? E aí a gente vai lidando. Mas eles também me movem. Eu gosto muito de desafios. Eu sou aquela pessoa que, assim, você ali do lado, sabe? Dizendo, afagando, me paralisa mais ou me faz acomodar mais do que você ali do lado gritando no meu ouvido. Vai, dá pra ir mais, vai ser só isso? Não, só isso não, minha filha, vamos lá, vai pra cima. Sabe, eu gosto desse estímulo mais hard, assim, sabe? Energético, assim. Porque me gera adrenalina. Eu tenho aquela pessoa, né, que tá super se abrindo aqui. Eu tenho uma tatuagem, é a fórmula da adrenalina. E eu fiz na época, inicialmente foi pensando no esporte, né? Uhum. Eu gosto de esporte que envolve adrenalina, mas depois eu vi que a adrenalina me move em tudo na minha vida. Aquela adrenalinazinha liberada antes de você subir num palco com uma plateia de 1000 pessoas para você falar um negócio, cara, aquilo me move num grau que você não tem ideia. Então, eu acho que a adrenalina dos meus medos também me ajuda, sabe? A tocar para frente, assim, o negócio. Poxa, muito legal. E o que você acha da dificuldade das pessoas no trato com o paciente, ou sei lá, vou falar um pouquinho de soft skills? O que você acha? Você já falou aqui sobre empatia, você já falou aqui sobre ter paciência com o processo e com o paciente, né? Uhum. Você já falou sobre comunicação. Que outras soft skills? Porque hoje, o que a gente acaba fazendo, né? Eu que tenho uma equipe, a gente contratava o currículo, né? Pô, esse cara tem essa formação, nesses cursos, assim, assim, assim.
você acaba contratando uma parte técnica e você demite, na verdade, Sim. não a parte técnica, você demite a parte comportamental, você demite a falta de soft skill, né? Que outras qualidades ou por que outros caminhos você acha que um fisioterapeuta, que um jovem fisioterapeuta pode andar hoje para se lapidar do lado aqui da soft skill? Que a gente... É lógico que melhorar a maneira como você dobra um joelho, melhorar a maneira como você olha para o joelho, melhorar a maneira como você estuda, são todas hard skills, coisas que você tem que fazer e que não fazem mais diferença, são obrigações, né? Isso é commodity. Mas que outros diferenciais de habilidades o fisioterapeuta pode procurar para conseguir ter uma força maior na sua carreira e uma exposição, um protagonismo maior na sua vida? A gente falou um pouco. Cara, eu não sei se isso é uma característica, eu não sei nem se isso é. Assim, eu acho que é lapidado, sim. Eu acho que falta para o físio, ou para a grande maioria dos físios, um pouco de segurança. Eu vou voltar na minha resposta. Eu acho assim, é normal aquela insegurança do começo, sabe? Eu tinha um cagaço desgraçado de avaliar um paciente, de atender, de olhar um negócio e caramba, eu não sei o que tá aparecendo aqui na minha frente. Isso é normal, cara, isso é normal. Mas o que eu acho que falta é a capacidade de você conseguir afastar esse receio, essa insegurança e se portar de uma forma segura de frente do assim, ali na frente do paciente, Uhum. sabe? Eu sabia que por mais que aquilo que eu estivesse olhando não faria sentido para mim, eu não ia conseguir entender o que estava aparecendo na minha frente, o que aquela pessoa estava me falando, ou os sintomas dela e tal, mas eu sabia que eu ia fechar aquela porta, a pessoa ia embora e eu ia me virar para entender o que estava acontecendo. Não ia dormir de madrugada, eu ia entender, eu ia ler, eu ia entregar alguma coisa para aquela pessoa. Eu tinha essa segurança de que eu ia conseguir chegar lá, sabe? E eu percebo muita gente paralisado pela insegurança. Veja, existe uma insegurança dentro da inexperiência, que é normal, a gente vai adquirindo isso com o passar do tempo. Sim. Mas eu acho que falta essa segurança de, cara, independente de eu não saber agora, eu vou saber, eu vou conseguir, né, fazer diferença nesse processo aqui. Eu acho que falta um pouco dessa segurança, né, de você passar isso. Eu nem sei se você já tinha ouvido isso em algum lugar, é um negócio que eu carrego, assim, sabe? Pô, cara, por que... Ou então, mais até, para você se portar com outro profissional. Hoje, né, eu converso muito, tenho muitos amigos médicos, você sabe, você também, você conversa de igual para igual, cara. De Uhum. onde vem essa igualdade? Da segurança que você tem daquilo que você está fazendo, daquilo que você entendeu, que você, né? Eu não estou dizendo que uma segurança ela tem que passar por cima da sua humildade, não é isso, né? Mas eu acho que falta, né, essa... Eu brinco, eu uso essa expressão, né, quando eu tô dando aula para os alunos e tal. Cara, falta esse do físio, sabe? Eu sei que eu tô entendendo o caminho que eu tô trilhando aqui e eu consigo conversar de igual para igual com quem quer que seja, com humildade, claro, mas de igual para igual, sabe? Eu acho que isso vai fazer o físio ligar para o médico e conversar com ele sobre o procedimento que está rolando ali com o paciente, né? Por que mais descarga, mais tempo para descarga de peso, menos tempo, vai conseguir fazer com que o paciente perceba que ele está diante de um cara que sabe o que está falando, né? Não que ele é o detentor enfim, o rei da cocada preta, mas, cara, eu tô amparada aqui no lugar que eu tô, com quem eu procurei, sabe? Eu acho que falta um pouco disso. Não sei bem como lapidar, mas eu acho que falta. Esse complexo de vira-lata que nos acompanha, por não sermos médicos, é uma coisa que nos Sim, prejudica bastante. E essa sim. coisa de conseguir conversar de igual para igual com médicos, porque na verdade é a gente que verticaliza a relação, nós que colocamos o médico É, nessa posição, não é ele que se coloca. é, Então hoje, muitas eu vezes, concordo. Naira, eu, você, os mais velhos, a gente se vê às vezes dando aula para médico e falando para os médicos o que a gente está fazendo e o que a gente faz e para que a gente serve e qual é o nosso papel. Sim. E o mais interessante para falar para a nossa audiência, que é basicamente de fisioterapeutas, é dizer: vocês sabiam que eles não sabem nada de fisioterapia? Nada, Nada. nada. É linho
quantos, já falei, inclusive pro Fulco, é porque ele deu para trás, falando que o fisioterapia seria outro nicho. Mas tem médico que me pede, cara, na internet, cara, façam cursos de reabilitação para médico, mas não para o médico saber reabilitar, para a gente entender se para o paciente, né, para aquele paciente que eu estou acompanhando, está sendo submetido a uma coisa decente ou indecente dentro de um processo de reabilitação, sabe? Então, assim, hoje, por exemplo, você sabe, quando um joelho chega para você fala assim, cara, isso aqui, puta, o triplo do tempo de cirurgia, deve ter acontecido alguma coisa. Você sabe se a mão do cara tá boa ou não tá boa, né? Você sabe disso. Os caras não sabem se a físio que tá ali, né, se o processo de reabilitação pelo qual o paciente dele está passando, tá sendo um processo ok ou não, né? Então, cabe a nós dizer o que é, o que não é, o que deve, pelo menos, nortear o processo e o que definitivamente não deve nortear o processo, né? E só a gente vai poder fazer isso, cara. Só a gente vai poder fazer isso. E aí entra, né? Eu acho que essa segurança até rola um pouco de poker face, assim, né? Chega um momento que você nem tem tanta certeza assim, mas, cara, você veste aquele negócio e vai, defende aquilo até o final, porque você sabe o que deve ser, né? Aí a pessoa vira para você, né? O mais novo fala assim, não, mas eu ainda tenho aquela insegurança, eu não sei se é bem isso, se eu entendi corretamente. Veja, isso ainda faz parte da insegurança, da inexperiência. Mas, cara, ainda é você que entende mais de reabilitação, né? Do que qualquer outro profissional. Assim como o nutricionista entende mais de nutrição que você e blá, blá, blá. Então, eu acho que falta isso, sabe? Essa certeza de que você sabe aquilo, cara, né? E a humildade, óbvio, de saber que talvez daqui 2 anos não seja mais aquilo. Então, você vai lá e faz diferente, e tá tudo bem, né? Quantos de nós aqui já não fincou a bandeira do valgo, do glúteo, para mudar o movimento lá atrás? E eu falava com a mesma convicção que eu falo hoje, que não tem nada a ver, entendeu? Então, tudo bem. A gente fica esperando por muito tempo, e a gente ainda está esperando, a maior parte das pessoas está esperando, que se dê espaço para o fisioterapeuta. Ninguém vai te dar espaço. Ninguém vai te dar espaço. O espaço é um lugar conquistado. O espaço, você tem que ocupar o espaço. Se você não ocupar o espaço, alguém vai ocupar o espaço. Então, os médicos com os quais eu converso são todos eles muito carentes de saber o que a gente faz. Eles são carentes de entender o nosso processo e são também pessoas que muitas vezes não conseguem avaliar se o paciente deles está sendo bem atendido ou não, né? E lembrando, né, quando o paciente ele é mal atendido por um colega nosso, ele é mal atendido por um colega nosso, fisioterapeuta. Então, nós fazemos a excelência e nós também fazemos o trabalho porco, o trabalho ruim, o trabalho que denigre. Eu, lá no começo da carreira, sempre muito antenado, assim, eu não tenho vergonha de dizer que já aprendi umas 4 ou 5 fisioterapias diferentes. Eu já também ensinei o paciente a estabilizar o transverso, a contrair o transverso. A gente muda e não tem problema. É o estado da arte daquele momento. E tudo bem. O importante é você se mexer e você mudar, né? Então, conversando, muitas vezes eu recebo um paciente que me traz um receituário de encaminhamento de um médico. A primeira coisa que eu faço ao falar com esse paciente é ligar para esse médico ou mandar um e-mail, alguma coisa, dizendo para o médico o panorama do que eu encontrei, entendeu? E dando para o médico também até... e dando para o médico até... Não adianta você preencher uma escala e mandar para o médico, uma escala que o médico não estuda. Para ele não serve para nada. Você tem que dar digerido para o cara, você tem que dar mastigado para o cara. Falar assim, ó, a paciente tem alto grau de incapacidade por causa desse score. E aí você não precisa saber. Você pode se escorar em outras pessoas. Quem, por exemplo? Você pode se escorar no cara que escreveu o Osvestre. Então, você coloca na sua frente a autoridade de alguém que é mais autoridade que você e fala, ó, esse cara aqui fala que isso aqui é uma autoincapacidade. Isso aqui fala que a disfunção do joelho do paciente é alta. Então, a gente vai ter um programa de trabalho um pouco mais prolongado, um pouco mais lento, um pouco mais gradativo. E aí a gente consegue, usando não só... Qual que é a vantagem de hoje? A gente tem internet, a gente tem livro, a gente tem podcast, a gente tem... o que não falta é informação. Então, a gente consegue ter informação fora da nossa cabeça. Então,
eu sei que quando o fisioterapeuta jovem chega diante de um paciente, ele se sente incapacitado ou incapaz ou inseguro de atender aquele paciente. Pois saiba que nós também nos sentimos inseguros depois de 10, de 15, de 20 anos de profissão. A gente tem insegurança porque ninguém sabe o que vai sair da boca de um paciente. Ninguém sabe a história que aconteceu na vida do paciente. E tentar simplificar essas histórias de vida é o primeiro passo para a gente né? Para a gente dar com os burros na água, né? Elinho, para você ter uma ideia, sabe aquela taquicardia que eu falei, né? Antes de subir no palco para dar uma aula e tudo mais, eu tenho toda vez que eu vou avaliar um paciente. Exato. E eu gosto disso, cara. Eu não quero me conformar, eu não quero me acomodar com a avaliação de um indivíduo. Eu não quero, sabe? Eu quero ficar apreensiva mesmo. Acho que no dia que entrar uma pessoa no meu consultório para eu avaliar e eu lidar com aquilo de uma forma comum, corriqueira, cara, eu vou ter que rever o que está acontecendo comigo, né? Porque eu quero ficar realmente apreensiva, porque isso me deixa em estado de alerta, né? Isso me faz não botar numa caixinha do comum, do típico, qualquer coisa que ela venha me contar, né? E eu escorrego na banana aí. Então, assim, eu gosto dessa apreensão. Isso é ok, isso é legal, galera, né? Para quem está ouvindo aqui. Isso não vai passar, ou não deveria, pelo menos, na minha opinião, né? O que passa, talvez, né? Ou o que melhora é a tua capacidade de transitar sobre aquilo, né? De conseguir conduzir aquela conversa e tudo mais. Mas essa insegurança boa, digamos assim, né? Que vem ali do novo, do que está por vir, cara, isso é bom, isso é bom. Se for bem convertido, bem conduzido, é bom. Lembrando que a gente pode, né? O conhecimento está espalhado pela sociedade, mas ninguém tem todo o conhecimento. Então, uma parte da sua insegurança você pode pôr na conta da incerteza que paira sobre as nossas cabeças. Boa, eu adoro isso, cara. Nossa, como eu adoro isso. Então, e isso eu conversando com médicos super renomados, inclusive médicos que a decisão dele muda se o paciente vai viver ou vai morrer. Oncologistas, por exemplo. Eu falo para eles assim, quando eu atendo um paciente de dor crônica lombar, por exemplo, boa parte do que eu estou vendo na minha frente é muita incerteza. E vocês, num quadro de oncologia, como é que é? Ele falou assim, a incerteza paira da mesma forma. Então, assim, uau, maravilha. é muito louco. E qual é a conduta que eu tenho adotado com pacientes, por exemplo, de uma dor persistente? Vamos adotar, baseado nessa avaliação que nós fizemos, vamos adotar uma primeira estratégia. E nós vamos esgotar essa estratégia. Mas se essa estratégia não funcionar ou não der resposta, a gente não tem problema nenhum de mudar a estratégia. E eu vou falar para você que a gente está usando a primeira estratégia de 30 estratégias que a gente pode usar para melhorar a sua dor, sua condição. E eu não tenho medo de procurar um tratamento para você e de mudar as minhas condutas. Eu já tive muitos assistentes ao meu lado, muitos que viraram grandes fisioterapeutas, e depois de um tempo comigo, tipo, o cara passa comigo 3 meses, 6 meses, passa comigo 1 ano, e eu sento no dia que esse cara vai embora, no dia que esse cara fala, mano, vou abrir meu consultório, vou trabalhar em outro lugar, então, esse cara, muitos deles viraram para mim e falaram assim, é espantosa a sua flexibilidade de espírito para mudar a conduta do paciente. Eu me sinto inseguro de mudar a conduta do paciente, porque quando eu mudo, eu entendo que eu estou confessando que até aqui eu errei. Eu falei, mas é uma descoberta, cara. É uma descoberta. Não tem como saber. Isso é a maneira, né? Eu acho que é sei lá, eu não sei nem definir direito, mas é um negócio que está enraizado na gente, né? É aquela necessidade de ser o detentor da cura, né? Da causa da cura, de forma extremamente linear e tal. E a ciência, se a gente quiser trazer a ciência para o nosso meio, a ciência é um complexo de incertezas, cara, que ali no momento está fazendo mais sentido, né? Existe uma evidência que está te levando para aquilo, mas não significa que aquilo é certeza absoluta, muito pelo contrário. E aí, quando você ressignifica isso, aconteceu comigo, tá? Então, quando você ressignifica o teu papel dentro desse processo, né, que não é o detentor da cura. Eu brinco que quando a gente se forma, o nosso jaleco parece uma capa, né, de super-herói. Você vai para casa e não tira o raio do jaleco. Hoje, eu nem atendo mais de jaleco, cara. Isso
né, exceto por questões de higiene e outras coisas do gênero, não faz mais sentido para mim. E isso, tirar o jaleco foi assim a manifestação prática da minha mudada, assim, da minha mudança de mente, né, de mentalidade sobre o meu papel ali dentro daquela sala, dentro daquele processo com aquela pessoa que porventura me procurou, chegou ali de alguma maneira, né? A gente auxilia e o cara que auxilia, o que ele tem que ter? Ele tem que ter noção das ferramentas que a gente tem, né? Eu acho que o físio ele tem que parar de se enxergar como o detentor da cura e ele tem que procurar uma infinidade de ferramentas que ajudem ele, né, a ser auxiliador. Você usou a primeira ferramenta, não deu certo, você tem que ter duas coisas. A certeza de que você usou ela como deveria e o tempo necessário, porque a gente é bem imediatista também, né? Então, hoje, claramente, sei lá, físio, a cirurgia vem por falha no tratamento conservador. O que é esse tratamento conservador? 2 sessões? 3 meses de intervenção? A gente tem que entender o que é isso, né? Você está usando terapia manual, você quer terapia, o efeito dela você quer para 5 dias ou você quer ali no momento? Você tem que saber a ferramenta que você está usando e esgotá-la, né? Primeiro ponto. E segundo ponto não fica angustiado, cara. Você tem um plano B, C, D, Z, né? Então, como a gente adquire isso? Mente aberta. Não dá, a gente não pode se restringir. E hoje a ciência, ela tá lindamente mostrando isso pra gente. Não tem uma forma de ajudar, né? Tem várias. E aí vai do teu tempo de se jogar naquela técnica, né? De entender as limitações da mesma, de não estar né, enraizado naquele ponto, jogar uma sementinha no outro. Então, aquela coisa de estar inconformado, não fique inconformado em não conseguir usar só o plano A, né? Fique inconformado de não ter até o Z. Acho que esse é o nosso, que deve ser o nosso inconformismo, né? Eu só tenho 2 ferramentas para usar com o meu paciente que chega com dor lombar persistente, né? Pô, mas espera aí, na literatura já saíram 500, eu vou atrás das 498, sabe? Acho que é isso, mais do que a gente ficar apegado à técnica e a plano A. Muito legal. Bom, Naira, a gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast e... Eu quero parte 2. Queremos. Só que a gente vai trazer lencinhos para chorar junto, tá? Já que isso não estava no script e a gente resolve entrar num caminho aí. Estava no script, cara, fala sério. Isso é maravilhoso, é espontâneo, eu acho que é a minha cara e a sua cara de ser espontâneo e de deixar as coisas acontecerem. Acho que todo mundo se emocionou junto aqui, acho que foi muito legal, sabe? As coisas depois de um certo tempo mudam de propósito. E falando em propósito, você me deu uma frase aqui que eu sempre peço para o convidado, e vou falar ela agora. A nossa busca sempre deve ser pelo nosso propósito de vida. A nossa busca sempre deve ser pelo nosso propósito de vida. Essa é a frase da Naira Rabelo para esse podcast. Naira, como é que as pessoas podem te encontrar para te mandar uma pergunta, para te mandar um beijo, para te mandar uma carinha chorando? Onde as pessoas te perguntam, você que é super ativa aí nas redes sociais. Meu arroba, né? Acho que de todas as redes sociais que eu tenho, a que eu costumo interagir um pouquinho mais é o Instagram, né, que é @Naira_Rabelo. Até meus amigos sabem, é mais fácil me achar lá do que no WhatsApp, você sabe bem Eu sei disso. bem. Então é Instagram mesmo. Cara, o Instagram faz parte do meu propósito, sabia? Eu insisti nele, né, de uma forma um pouco mais profissional, por ter voltado, né, me ancorado ao que eu entendo que é meu propósito. Acho que parte do meu propósito envolve essa comunicação, né, daquilo que eu acredito, daquilo que eu entendo, e com muito esmero tento construir para mim, eu quero dividir, né, com quem eu posso. Então, o Instagram faz parte disso, e ali eu discuto caso, gosto muito, cara, as pessoas vêm. Sabe? Você tem noção do que é uma pessoa chegar e pedir tua opinião? Ela nunca te viu, cara. Isso diz tanto pra mim, sabe? A respeito da construção desse processo dentro do propósito ali, né? De difundir, de dividir as coisas. Então, eu fico bem lisonjeada, assim. Tem gente que não gosta, mas eu fico bem lisonjeada
de receber pessoas ali, de receber pacientes vindo dali, né? Eles viram um vídeo meu, cara, como que através de um vídeo o cara confia tanto em você ao ponto de marcar uma consulta e chegar e pedir tua opinião, Ele já né? é, já é íntimo, né? Ele já se torna íntimo. Exato, exato. A rede social é um negócio muito maluco, mas eu tento, né? Tento o máximo que eu posso converter para uma visão bem positiva, assim. Então, eu fico bem lisonjeada quando as pessoas vêm falar por lá. Podem me É muito procurar. legal. É muito legal, viu, Naira? Porque no meu processo também, eu me sinto muito lisonjeado quando um paciente sai da casa dele e muitas vezes ele vem e traz o filho para eu ver o filho. Assim, eu que sou pai já, Isso eu sou pai, eu sei o quão sensível os pais pelos filhos, e isso também aumenta a minha sensação em relação meus pais também, entendeu? Então, assim, eu falo assim, cara, esse paciente passou comigo e agora ele voltou e me trouxe um filho de 12 anos para eu ver. Cara, isso é o topo da confiança, isso é o topo. O Olá. cara, como assim o cara tá pedindo a minha opinião sobre o filho dele, sabe? Para mim, assim, é um negócio maravilhoso. Isso é bem forte para mim também, cara. Eu fico bem reflexiva a respeito disso, Ah, vez ou outra. É muito bom. muito E legal. ali o Instagram acabou sendo uma ferramenta para isso, né? Então podem procurar lá. Podem ter certeza que ele faz parte aí dessa frase de propósito. Às vezes eu dou uma bodeada, assim, né? A vida corre, então você tem que parar, postar. Eu não sou de dividir a vida lá, eu divido mais informação mesmo. Mas toda vez que eu tô orbitando muito longe daquela âncora ali que eu tenho como propósito, eu volto um pouquinho, opa, peraí, quais são as minhas prioridades dentro da construção do que eu entendo como meu propósito, né? O Instagram tá lá, então eu volto. Fantástico. Último passo, todo convidado indica um livro aqui. E depois eu vou comprar esse livro e a gente sorteia. Então, todo mundo que chegou aqui nesse ponto do podcast, vai lá no post desse podcast, lá no YouTube, e comenta alguma coisa, faz algum comentário. Se você fizer algum comentário, você vai concorrer ao livro que a professora Naira vai indicar. Qual é o livro, Naira? Eu indico seguramente, inclusive para o estilo do teu podcast, né? Chama Salomão, o homem mais rico que já existiu. Existe uma riqueza muito grande para mim nesse livro, porque ele fala de propósito, de visão, de metas, de colocação de prazos para aquilo se configurar. E uma coisa muito especial que é quando a gente se sente meio perdido, né? Se você traçou o primeiro ponto lá atrás, que é a tua visão, o último ponto que ele te diz é volta para a visão. Uhum. O que é a tua visão? Volta, lembra dela de novo. E aí, quando a gente se sente perdidaço, você vai lá e, bom, você sabe bem, né? As coisas da vida que dão uma rasteira na gente, faz a gente se sentir bem perdido. Uhum. Você vai lá e volta para o teu propósito e para a tua visão, né, de vida, e isso te traz um certo consolo e um norte de novo. Então, eu acho que faz muito parte do meu momento indicar esse livro para vocês. Muito legal. Esse livro vai ser um livro único, porque eu vou mandar esse livro para a Naira. A Naira vai escrever alguma coisa e vai assinar, ou seja, não vai ter outro livro igual a esse. É um livro único no mundo e alguém vai ganhar esse livro. É demais isso. Naira, eu não tenho como te agradecer. A gente teve um monte de problema de edição, de som aqui. Eu tenho certeza que forças do mal não queriam que a gente trouxesse aqui. Você é uma lâmpada na cabeça de todo mundo que está aqui escutando, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você suavizou, aliviou e vai ajudar um monte de gente. Eu acho que você continua na sua missão. Eu preciso te falar que você está entregando a sua missão. Você não está só fazendo, você está entregando a sua missão. Eu vou desejar para você muita serenidade, muita paz. Você está fazendo o que você precisa fazer. Você está sentindo o que você precisa sentir e continua fazendo essa parada boa que você faz, porque tanto nós, colegas fisioterapeutas, como os teus pacientes, os teus alunos, os teus leitores e agora os teus ouvintes, todos nós ávidos por saber todos os teus passos, para que a gente possa continuar te acompanhando. E eu não tenho como te agradecer a sua presença, o seu tempo aqui. É um podcast muito especial
E eu queria que você deixasse aqui as suas últimas palavras nesse episódio tão lindo. Ai, caramba, eu tô bem emocionada, não contava com isso, todo mundo me vê rindo por aí, né? Não que o meu emocionado tenha comprometido a minha quantidade de risadas, mas realmente eu tô, tá fora do script isso aí, total. Eu vou falar um negócio pra vocês, cara, que tem ecoado demais na minha cabeça, acho que tem tudo a ver com profissão, com o princípio do teu podcast, com o momento de vida que a gente está vivendo hoje. Eu fiz um post, inclusive, sobre isso. A gente culpa muito a nossa rotina, né? A gente vê a nossa vida maluca, acha que tá vivendo uma vida chata e a gente culpa a rotina por isso. E eu tenho sido confrontada, né, com a frase que eu li, e eu vou te dizer que eu não lembro onde eu li isso, mas ela tem ecoado aqui dentro, né? Que a culpa de uma vida chata, né, ou a responsabilidade para uma vida chata, ela não está na nossa rotina, ela está na falta de amor com que a gente tem construído a nossa vida, né? E cara, amor não no conceito romântico da coisa, amor de entrega mesmo, sabe? De doação, assim, de aquela coisa que faz você se mexer, acordar de manhã e tal. Então, volta a fazer, né, aquilo que realmente te dá combustível para fazer e tenta encontrar isso dentro da tua profissão, já que a gente está falando de físico, de profissão. E se você precisar mudar, cara, muda. Muda, mas eu tenho 50 anos. Cara, muda logo. Pelo amor de Deus, muda logo. Sabe? Porque não dá para você chegar numa fase da vida que você não tem mais condições de mudar, muito lá na frente, e se arrepender, sabe? Então, a gente viu, né, a vulnerabilidade da vida nesses últimos anos aí, enfim, a inconstância das coisas. Se a gente não constrói com amor, se a gente não constrói com aquele, sabe, o que eu falei no meio do podcast, para quê, né, cara? O que a gente está fazendo aqui? Então, é isso. A gente refletir a respeito de como que a gente está construindo a vida. Para de culpar a rotina, né? Se a rotina é construída com amor, a vida é feliz também. O amor, no sentido de uma vida apaixonada. Uma vida apaixonada Apaixonada, é isso aí. pela vida, né? Você acorda, né? Aquele cansaço, ele vai embora quando você dorme uma noite bem e tá de boa, né? Não é um cansaço da rotina, é um cansaço que passa, apesar da loucura que a gente tem na rotina. Enfim, é Bom, isso. eu Uma vida acho que vai apaixonada ter, mesmo. eu acho que vai ter episódio 2, mas eu preciso terminar, apesar dele ser uma delícia. Bom, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Lembrando que a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Music, também no YouTube. Vai lá para tentar concorrer ao livro da Naira. Faz um comentário no nosso canal do YouTube do Fisiortopedia. Baixa o aplicativo do Fisiortopedia para saber também sobre a plataforma Star, os nossos cursos de pós-graduação, os novos cursos da Star. Naira, muito obrigado. Não tenho o que te falar. A nossa conexão é maravilhosa. Hoje foi muito especial. Obrigado por tanto, até pela tua emoção, tá bom? Obrigado. Muito, muito, muito obrigada. Estou com você, cara. Você sabe, de olho fechado. Obrigada mesmo, viu? Por tudo. Verdade. Tamo junto. Galera, obrigada, tá? Por estarem conosco até aqui. Um beijo enorme. Até o episódio 2. Valeu, gente. Até mais. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.